fazer nossa parte aqui primeiro de analisar os mercados externos, né? SP500, Dow Jones, ver o VIX também, Nasdaq e calendário econômico. Vamos ver aqui então. Os futuros, inclusive, ali até estão subindo, né? Ó, Dow Jones, SP500. O VIX está tranquilo também pelo jeito. Beleza. Vamos filtrar aqui. Vou colocar aquele filtro, né, que eu sempre comento com vocês. Que a gente pode basicamente deixar Brasil, China, né, Estados Unidos e só. União Europeia, né, eu deixo também, né, porque só esses três, né, China, União Europeia e Estados Unidos, já dá basicamente mais da metade aí do PIB global, né? Mais da metade com folga. Tá? Seleciona aqui 3 estrelas. Lembrando mais uma vez, né, que as notícias, quando a gente pega notícias da Europa, né, e da China, geralmente não bate com o horário do pregão aqui. E aí, então, de fato, acaba que não dá aquele impacto, né, a notícia no nosso pregão. Então, a gente vai avaliar mais, acaba sendo as dos Estados Unidos mesmo, tá? Porque tem a coincidência ali do horário, tá? 3 estrelas, então, para dar uma relevância maior ali. E deu, aplica. Aí a gente coloca aqui, então, esta semana, né? Então, a partir aqui de domingo, tá pegando dia 30 ainda, tem PMI industrial aí lá da China daqui a pouco, 10 horas. Vamos ver o que vai dar, né? Amanhã à noite tem também esse outro PMI industrial aqui também na China, mas aí é à noite, então não vai impactar diretamente no pregão, a gente não vai estar rolando, né? Então, tanto faz. Na terça, ó, 6 horas da manhã, IPC lá da zona do euro. Mas 6 da manhã, né? Então no máximo vai impactar. Não vai impactar. Praticamente não vai impactar, tá? Então aqui já seria um resultado preliminar, né? 11 horas da manhã, sim. PMI industrial, né, dos Estados Unidos lá. 11 horas da manhã na terça. Então esse aqui já tem que ficar mais ligado, né? Porque de fato 11 horas da manhã na terça pode impactar para nós aí. Pode gerar alguma volatilidade. Quarta-feira a gente tem variação de empregos privados, 9h15 da manhã, então já na abertura ali, já, né, na quarta-feira já tem notícia, tá? Temos notícia então. Depois, então, 11h30 da manhã, estoques de petróleo, aquela coisa de novo de que o petróleo ali a gente consegue ter uma ideia de se a economia está andando, se não está, né? Aquela coisa toda, tá? Acredito que aí agora também, mundo afora, o Covid ou já está dando uma diminuída, né? As funções aí já estão sendo retomadas, né? Então, não vejo mais o Covid como um empecilho para retomada. Eu acho que está mais na função da bolha, né, que pode ser essas grandes empresas, né, de tecnologia que estão fora do comum, né? O troço tá absurdo, tá? Apple aí bateu 2 trilhões, né? Se ano passado já era um absurdo 1 trilhão, agora ela vale 2. É doideira, né? E já passou de 2, né? Acho que tá 2,100 já, algo do tipo, tá? Quinta-feira, então, pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Mede muito, principalmente, essa questão da retomada, né? Como é que tá? Melhor ali, se diminuir aquele índice ali, melhor, né? Menos pessoas aí desempregadas, tá? Então, 9h30 da manhã, pedidos iniciais de seguro-desemprego. 11 horas da manhã, PMI não manufatura, tá? Então, 9h30 na quinta e 11 horas, né? Esses dois períodos ali pela manhã, é bom tomar cuidado, tá? Sexta-feira, sexta-feira tem payroll,
Nem preciso falar, né? Payroll extremamente impactante aí, né? Gera uma volatilidade absurda. Então, tem que se ligar, tá? Tem que se ligar. Beleza? Tem que ficar esperto aí. Então, basicamente, as notícias que a gente tem são essas, né? A principal delas, sexta-feira, né? Relatório de empregos, payroll, né? Não agrícola e taxa de desemprego, tá? Taxa de desemprego, beleza? Primeira sexta-feira do mês, então sempre tem payroll, né? Temos payroll aí pela frente. Acho que é isto. E no Brasil, né, pessoal, segue sendo o problema a grande questão fiscal, né? Então a gente tem que ficar ligado também nas notícias relacionadas aqui no Brasil em torno dessa parada da dívida pública, tá? Se vão controlar, se não vão, se vão liberar esse Renda Brasil, como é que ele vai ser, o que vão cortar, o que não vão liberar mais do que tinha para liberar, como é que vai ser, né? A gente tem que se ligar nisso aí, ó. Então o Tesouro prevê dívida pública de até 4,9 trilhões em 2020, tá? Então tem isso. Tem um lado também da parte fiscal que ficou mais tranquila devido ao fato de que os juros caiu, né? A taxa Selic foi ao chão. E isso impactou diretamente, óbvio, com a questão da gente pagar essa dívida, né? O juros ficou menor. Mas, ao mesmo tempo, ela cresceu muito forte. Então a gente tem que se ligar nisso, né? Ver o que vai ser durante a semana, né? Os meshes lá na Câmara, né? Vamos dar uma olhada nisso aí. Beleza? Então aqui tem alguns detalhes, dívida pública e tal, né? Ó, gastos dos consumidores do ZEU sobem com força. Perspectiva fica incerta com o final de estímulo fiscal. É aquilo, né? Aqui no Brasil, mesma coisa. Será que vai continuar fluindo, né, os negócios? Por exemplo, na minha cidade aqui, cada pessoa que eu converso, né, que tem algum negócio, tal, eu tenho também um empreendimento, e de fato as coisas estão fluindo muito bem. Agora, será que é o efeito, né, desse voucher aí que estão dando do Covid, né, do Corona? Ou será que de fato as coisas estão melhorando? Fica a dúvida, né? Vamos ver o que vai ser daqui para frente, a hora que de fato, acho que esse mês é o último, né, desse ticket, né, que o governo está dando, então vamos ver o que vai ser, tá? Então tem esse detalhe aí. E aquilo, né, pessoal? Dependendo aí do que for, índice derruba, dólar volta a subir, né? Até alguém perguntou aí se o dólar continua a queda, veremos ali na análise do dólar, tá? Mas já te adianto que não é necessariamente um indicativo de que vai continuar. Na verdade, a minha visão é de que bateu numa retração, tá? Bateu numa retração. Beleza? Acredito então que as notícias vão girar em torno, né, justamente dessa função, vai ser mais até do que essas notícias programadas, né, as notícias que vão surgir, vai girar em torno dessa função fiscal aqui no Brasil, tá? Fiquem antenados nisso aí então. Pode deixar aberto lá, né, o Invest, em Valor Econômico, G1, né, Globo.com, fique esperto aí nessa situação aí, tá? Vamos adiante aqui então, começando então pelo Ibov. Vamos dar uma olhada no que o Ibov está formando aí. Então, basicamente, se a gente analisar o Ibov aqui, ó, vamos ver aqui no mensal. Vamos ver como é que está fechando o mensal. Ó, o mensal, entre aspas, né? Se a gente for olhar aqui, ó, essa LTA que vem lá do fundo de 2016, né, lá do fundo de 2016, passa pela greve dos caminhoneiros aqui, ó, e a gente projeta ela para o futuro, a gente percebe o seguinte, ó, nos últimos 4 meses, né, antes de agosto, tá? Nos últimos 4 meses bombou forte para recuperar tudo que tinha caído, né, na pandemia, tá? Ali em março.
Então o mercado aqui fez 4 meses fortes e patinou agora em agosto. Ó. Dificilmente amanhã, só temos mais um dia, né? Dificilmente amanhã ele vai deixar um padrão muito diferente. Vai ficar mais ou menos isso aqui. Pode até ficar praticamente sem corpo, né? Para ficar sem corpo aqui, ele teria que subir aqui mais ou menos 880 pontos. Não é impossível. Pode até ficar verde, né? Ou pode aumentar o corpo ali. Pode acontecer também, tá? Pode acontecer também. Então, assim, o que me parece, né, olhando o gráfico mensal, né, acho que pode estar nítido aí para todo mundo, é que de fato, né, o mercado, ó, ele rompeu a LTA, ele voltou para dentro da região da LTA e fez nesse mês um belo de um pullback, tá? Aparentemente é o que ele fez, um pullback, tá? Fez um pullbackzinho, ó, testou aquela região ali, chegou, né, próximo ali dos 98.400 e pouco e deixou uma rejeição, está deixando uma rejeição, né? A princípio é isso, tá? E ele está muito em acordo também com o mercado lá fora. Na verdade, o mercado lá fora está espichado, né? O SP500 já bateu o recorde, tá? A Nasdaq, então, nem se fala, já está lá na lua. E o SP500 bateu o recorde semana passada. Mesmo com todos os lucros, né, das empresas caindo, aquela coisa toda que eu venho batendo, bateu o recorde. Então, aparentemente, a gente está vivendo uma insanidade no mercado, né? Não faz muito sentido. Né? Esse papo de o mercado está precificando o futuro, né? Aquela coisa toda. Não sei. Sinceramente, eu acho que tá mais para insanidade mesmo, tá? Não faz sentido, né? Só para ter ideia, né? Eu estava olhando alguns índices também. A gente está girando em torno de ter um preço, né, por lucro, né, tão alto, né, tão alto quanto esteve em 2008, tá? A última vez que se pagou tão pouco dividendos também, 2008. Voltamos a esse patamar, né, de pagar tanto lucro, dividendo é lucro, né, da empresa. Então essa distribuição de dividendo está no mesmo patamar da época da crise de 2008. Então não vejo sentido nenhum para estar o mercado batendo recorde, né, galera? O Ibov até está mais ou menos, né? Porque de fato a gente está longe ainda, né, do topo, ó. Até chegou a estar ali menos 11%, mas nesse momento a gente está quase 15% abaixo do topo histórico. Vamos olhar aqui o gráfico semanal então, para continuar a nossa análise. No semanal aqui, como eu sempre mostro, né, a gente já tinha batido nesse alvo, tá nessa região aqui. Se for o caso de continuar subindo, né, de romper essa bandeirinha que está formando aqui, ó, nas últimas 6 semanas, né, e bateu no recorde e emendou 6 semanas de bandeira, né, pode ser uma bandeira, mas pode de fato virar também, está segurando na LTA. Se a gente fizer a próxima projeção, a gente vai ter uma projeção aqui, lá no 119, né? Então, por hora, vamos deixar marcado ali, né? O alvo que já bateu, esse aqui. 105,8, né? Mais ou menos. Não é isso? Mais ou menos ali. Vamos ver aqui o gráfico diário. Vamos ver o que a gente tem. A gente tem um canal, né? Basicamente. Ó, a cara de bandeira, né? Vamos fazer aqui as projeções também. Aqui até tinha a minha região ali que eu tinha deixado marcado aqui nos 98. Vamos pichar ela aqui. Deixar essa regiãozinha ali marcada, que é uma região bem relevante também, tá? Região dos 98 mil, que foi um alvo anterior de FIBO, né? Foi um alvo anterior ali. Vou pegar aqui uma FIBO em rosa para a gente ver. Pode ser esse azul, ó. Primeiro alvo, segundo alvo.
Ó, mais ou menos aqui, tá? Ó, foi mais ou menos nessa região. Estão vendo? Esse aqui era um alvo, ó, tá aqui o pivô, tá? Lá do fundo até aqui, ó. Se a gente olhar também numa perspectiva, né, do gráfico inteiro, vamos medir a retração. Vamos medir a retração? Vamos. Com o negócio aqui bem na frente. Ó, do topo histórico até o fundo que fez na pandemia, se a gente projetar para o lado, olha o que a gente tem também. Olha lá a linha. Exatamente nos 97.700, naquela região dos 98 mil pontos. Então a gente tinha alvo e a gente tinha retração de Fibonacci de 61.8 ali. Por isso que aquela região ali é muito importante, tá? É um suporte mega hiper blaster aí importante para segurar o índice. Se rompe aqueles 98 mil pontos, aí a gente tem até alvo, né, ali para baixo, tá? Então aqui continuamos avaliando, vamos avaliar aqui só esse movimento, ó, pegamos aqui o fundo, pegamos ali o topo. Primeiro alvo, segundo alvo, né, nessa região aqui, ó. Então se pegar o espelhamento, ó, dessa região aqui para trás, né, se a gente pegar o espelhamento ali, a gente vê que de fato bateu também no alvo, ó, daqui, né, para cá, ó. Tá? Também teve um espelhamento, ó. 100% daquela onda para baixo bateu para cima também, tá? Então tem aquela coincidência ali. Também é uma resistência muito relevante ali, tá? Muito, muito relevante ali, ok? Beleza, se continuar subindo, a gente tem aquele alvo nos mais ou menos ali 109.800, né? Região ali de 109 mil pontos, se continuar subindo. Tá? Se voltar a subir, então a gente tem aquele alvo lá em cima. Beleza. E se continuar caindo? Então a gente pega o pivô ali, né? Pega ali em cima e projeta aqui, ó. Tá? Esse aqui seria o primeiro alvo. Ó. Mais ou menos 96.500, tá? 96.500. O pivô é isso aqui, ó. Deixa eu marcar. Desse topo até aqui. Tá? Foi onde confirmou, né? De fato ali. Armou o pivô, né? Topo, fundo, topo menor e quando rompesse, fundo menor que esse. Então ali confirmou o pivô de baixa. Se perder essa região dos 98 mil, temos ali o alvo em 96.500. E depois, se romper e continuar, 94.500 também, mais ou menos essa região, tá? E aí, por último, né, teríamos esse último alvo aqui, mais ou menos, que seria 91 mil pontos. Isso se perder a LTA e voltar a cair, né? Aguardamos aí, então, os próximos capítulos, tá? Então, por hora seria isso aqui. Vamos olhar aqui o gráfico ainda, deixa eu ver no 4 horas. Vamos ver aqui no 4 horas se armou algum pivô de alta. Tá com cara não. Deixa eu tirar essa fibra aqui. Não tá com muita cara não, galera. Deixa eu ver. Até daria para fazer, né? Mas tá respeitando muito o canal ali. Se romper amanhã, aí até dá pra gente usar esse pivôzinho aqui também, ó. Tá? Teríamos uma projeção ali 104.650. Também daria, tá? Também daria, mas por hora, né, não tá muito não. Apesar de que aqui até respeitou, ó, respeitou a 61.8. Pode ser, tá? Então poderia ter esse alvo aqui, 104.500 alguma coisa. Beleza? Isso já num gráfico de 4 horas, né? Então o índice por hora, né, o IBOV seria isso. Vamos olhar aqui então o SP500, vamos ver como é que ele tá. Apesar de que a gente já viu ali, né, que os futuros estão voando, né? Subindo bem. Mas até amanhã pode mudar muita coisa. Vamos ver aqui. Bom, pessoal, quem estiver chegando, vai deixando o like, curte aí, compartilha o vídeo, a live. Vamos botar aqui então no mensal do SP500. Provavelmente ali, ó, olha o que eu estava falando sobre o descompasso, né, que a gente ficou aqui no Brasil pela questão fiscal, né? Olha como aqui no SP500, ó, meteu 5 meses de alta, né? E esse último mês aqui forte, ó, inclusive.
né? Mercado precificando forte no mensal. Agosto aí vai fechar bombando, tá? Vai fechar voando, né? Mensal aí vai fechar voando. Agora, e nem sombra vai deixar, né? Dificilmente vai deixar alguma sombra. Vai ter que cair muito aí amanhã. Ó, vamos ver aqui, a gente está nesse patamar. Mesmo que caia 3%, ainda assim não ia deixar uma sombra tão absurda, né? Mesmo assim, tá? Vamos ver aqui o semanal. Vamos ver o semanal do SP500. O semanal a gente já passou então desse alvo aqui, né? A gente pode até olhar. Vamos ver aqui, vamos reduzir e vamos colocar no gráfico diário, né? Aliás, deixa eu ver uma coisinha aqui. Já cruzamos forte aquele alvo. Talvez um alvo aqui ainda. Bom, quem me acompanha mais tempo, né, pessoal, lembra, né, que eu falava que justamente essa FIBO ó, era justamente o topo histórico. Inclusive já rompeu na outra semana ali, né? Vamos ver aqui se a gente tem mais algum outro pivô que a gente possa usar mais próximo. Esse aqui já foi. Talvez aqui, de fato. Aqui poderia ser um próximo, né? Ó, a gente pegou primeiro esse aqui, tá? Esse aqui era o pivô inicial, ó, que dava até inclusive no topo histórico. Tá lá, né? Casadinho aqui. E agora a gente precisa achar um próximo, né? Tipo aqui, ó, por exemplo. Ou, por exemplo, se aqui já era o primeiro, a gente vai usar o segundo ali, então. Seria um alvo ainda maior, seria um alvo lá. 3.700 no longo prazo, tá? Esse aqui seria longo prazo. Beleza? Vou inclusive tirar essa linha aqui interna para não ficar nos atrapalhando. Vamos tirar esse 38 só para a 61.8 também. Vamos deixar só a projeção de 100. Tá? Então, olhando aqui o SP500, ó, a gente tinha um alvo nessa região aqui, né? De um pivôzinho diário, ó, que a gente tinha até aqui, tá? E esse pivô, de fato, ó, bateu ali na dia 26, era o que? Quarta-feira? Acho que era quarta-feira passada. Deixa eu conferir aqui. Quarta-feira passada. Bateu e rompeu. Testou e continuou subindo, né? Testou quinta, sexta, continuou subindo. E aí me chamou a atenção, ó, porque de fato aqui então se já passou, a gente tem aquele pivô ali também, beleza. Mas a gente pode usar um espelhamento aqui também, né? Ó, daqui para cima, tá? Basicamente o que ele deu para baixo para cima. Então eu vou usar a própria ferramenta, né? Vou usar a própria ferramenta ali de fibra. Eu vou botar a linha do meio aqui e vamos ver onde vai projetar. Eu acho que vai dar certinho, olha lá. Tá? Então foi um espelhamento, né? A fibra ali já ultrapassou. Foi um espelhamento então. Se continuar subindo aqui também, vamos ver qual seria o próximo alvo. Ó, seria esse aqui, tá? Próximo alvo aí do SP500 seria 3.595, quase 3.600 pontos no SP500, tá? Quase 3.600 pontos no SP500, valeu? Basicamente isso. E o próximo alvo? Vamos ver o próximo alvo aqui se coincide lá com o de cima. Ó, teria o espelhamento final desse topo aqui e ainda teria a próxima projeção, né? Aí já até cruzaria. Ó, mais ou menos aqui, tá? Então temos alguns alvos, né? Não tem nenhum indício aqui direito, né? No SPX, né? No SP500 que faça mostrar aqui que possa cair, tá? Não temos de fato, ó. Inclusive no semanal, olha a puxada absurda, né, que fez, tá? Puxada ali grande, né? Então não tem muito o que dizer nesse momento. Nesse momento
não demonstra nada, né? O mais perigoso de virar de fato é o Ibov, tá? O mais perigoso nesse momento de virar seria o Ibov. Beleza? Então SP500 tranquilo. Vamos olhar aqui o VIX também, né, que é o indicador aí de volatilidade do SP500. Vamos ver como é que ele tá. Deu uma estouradinha ali durante a semana, né? Ó, deu uma estouradinha aqui no dia na quinta, né, dia 27, enquanto o SP500 ali, se eu não me engano, caía, né? E ele tá segurando bem forte aqui ainda essa questão da volatilidade, né? Olha só, esse gap que deu aqui em fevereiro segurou legal, né? Gerou ali, de certa maneira, um suporte muito forte nessa volatilidade. Então, os mercados, né, eles não estão na normalidade da volatilidade, não estão. Eles ainda estão acima da média, né? A gente pode até colocar aqui uma média de 200, por exemplo, acho que vai ficar legal. Vou botar uma média móvel aí de 200. Vamos botar aqui uma média móvel de 200. Então, se a gente olhar, né, a média lá do passado, né, antes girava ali em torno, né, de 14, 15, né, e agora a média, né, de 200 já está lá em cima, ó, 27, tá? 27 aí seria o índice de volatilidade. Então, tá praticamente o dobro, né, do que era, tá? A volatilidade está o dobro do que ela era, tá? Aqueles giftzinhos, né, aqueles candlezinhos pequenos aí de 50 pontos, estão batendo 120, né, tá? Dá para perceber que tá diferente, tá? Então a volatilidade aqui segue acima, né, desse suporte, ó, tentou romper algumas vezes ali, testou, não conseguiu, né? Não conseguiu, tá? Não conseguiu cair ainda. Tá abaixo da média de 200 pelo menos, mas continua alto. Beleza? Vamos ver aqui então a Nasdaq. Vamos ver a Nasdaq primeiro. Vamos ver como é que tá o mensal aqui. O mensal da Nasdaq deve estar uma festa, né? Olha lá. Absurdo, tá? Muito esticado. Muito esticado. 5 meses de puxada recuperou 100%, né? Recuperou 100% do que foi, tá? Devolveu 100% do que caiu, beleza? E ainda subiu, né? E ainda subiu mais um tanto, né? Praticamente aqui, ó, vamos ver quantos por cento já subiu desde o pico da crise ali, mais de 23%. E se pegar do fundo de março aqui, já bombou 82% de recuperação, né? Botou 82% a mais ali de alta, tá? Então, assim, tá espichado, né? Vamos ver aqui o semanal também, tá? No semanal aqui, a gente tem algumas situações, vamos ver. Basicamente, continua subindo também, subindo forte, né? Vamos botar aqui no gráfico diário. Ó, a gente tem aqui, então, esse pivô aqui, tá? Poderia dizer que está apoiado nesse pivô aqui. Ou, né? Nesse momento, talvez ele estivesse já rompido. Na verdade, ele bateu aqui, era um alvo. Segundo alvo era nessa região aqui, então. Tá? O alvo anterior ali, rompeu, bateu nesse. Próximo alvo, então, a gente até pode usar um espelhamento menor, né? Pegar essa região aqui, tá? Antes até de usar aquele pivô. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Que aí seria aquele espelhamento das outras semanas, né? Antes de bater no alvo, seria esse espelhamento aqui, tá? Tanto ali como aqui.
tá? E além disso, né, teria o espelhamento do próprio topo histórico para cima, né? Ó. Então essa região aqui seria relevante antes do pivô que a gente tem pela frente, tá? Então 12.766 seria um dos alvos aí pelo caminho, tá bom? Seria um dos alvos pelo caminho. Então aqui segue bombando, né? Não tem nada também que demonstre fraqueza, né, nesse movimento aí da Nasdaq, tá? Não tem nada que demonstre fraqueza. Inclusive aqui fez aquela bandeirinha, né, que eu tinha comentado na outra semana. Pullback, testou e se foi embora. Então, por hora o céu é o limite, né? Até que nos mostre que não mais. Beleza? Vamos ver o Dow Jones aqui então. Dow Jones também, né? Olha só aquela FIBO, né, que a gente tinha marcado do diário. Né? A gente pegou toda aquela região ali de enrosco e tal. E o retorno é no topo histórico, tá? Tá aqui marcado, ó. Pivôzinho lá daqui até aqui. Alvo final dessa onda inteira, justamente lá no topo histórico, tá? 29.600 e alguma coisa. Tá bem? Então vai retornar para o topo histórico dele. Dow Jones também tá caminhando para bater lá novamente. Beleza? E sinceramente, né, para conseguir hoje fazer com que esses índices caiam, né, só derrubando Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, né, e Google. Se cair esses 5 aí, não tem queda que consiga vencer, né, digamos assim, os compradores, tá? Tem que gerar um pânico naquelas 5 ali. Sem aquelas 5, não adianta, vai continuar subindo. Bom, pessoal, aqui então, conforme a gente tinha falado na outra semana, ó, a gente tinha esse topo aqui bem relevante, tá? Ó, esse topo bem relevante, que de fato, olha ali, ele poderia segurar o preço, mas ele rompeu, voltou para testar, né? Fez um pullback fraco, fez um pullback forte e se mandou. Isso foi falado lá na outra semana, sem ser na última, na outra, tá? A gente tem algumas projeções que a gente pode fazer aqui embaixo, né? Apesar de que a gente pode fazer aquele espelhamento daqui para cima também, né? Vamos ver, tá? Deixa eu colocar as linhas internas aqui. Beleza, deixa eu mudar a cor também para uma rosa. Ó, se a gente fizer a primeira projeção, batia ali. Se a gente fizer a segunda, batia ali. Se a gente fizer a terceira, desconsiderando a sombra, seria aqui. Considerando a sombra, seria lá no topo histórico. Coincidência, né? Entre aspas, né? É o que eu sempre digo, coincidência não existe. Tá? Então é isso, ó. A gente pode até fazer o espelhamento antes, né? 29 ali pouco, ó, que dá até naquele pico anterior lá também. Tá? Bem próximo ali. Mas creio aqui, né, que de fato vai acabar buscando, né, o topo histórico, tá? Vai acabar buscando o topo histórico ali. Pode ser essa semana? Pode, né? Ou pode ser dentro das, sei lá, 3 próximas semanas. Isso se ele não corrigir, tá? Mas Dow Jones também está se encaminhando para bater recorde, né? Bater ali no seu topo histórico também. Valeu? Então encerramos aqui os índices. Então. Deixem o like aí, pessoal. Fortaleçam aí a nossa live de todo domingo. E agora veremos os mini contratos.